Fala pessoal, aqui é Lemuel Fernandes e está começando mais um Papo Mega. Hoje temos a honra de receber um casal de amigos nosso, amigos íntimos, Rodrigo e Carol. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. Obrigado nessa pelo mesa carinho. aqui, nessa mesa só vai sentar quem a gente honra. Legal, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Falar um pouquinho do Rodrigo, né? Nada mais é um empresário, cabeleireiro, visagista, já formou mais de 300 mil. Curso presencial. E é algo impactante. O que o Rodrigo carrega, que a Carol carrega, eu falo que atrás de um grande homem tem uma excelente mulher, uma mulher sábia. Isso eu vejo na Carol, todo o cuidado, né? A estrutura por trás, né, Rodrigo? Sim. Né? Porque eu falo que o alicerce tá aqui, ó, né, Carol? E aí o cuidar, o direcionar, o acompanhar, conhecendo um pouquinho da história de vocês, é muito bacana ver a história de vocês. Então, a história de vocês tem que ser compartilhada. Falou, eu pra comprar um sorvete tem que pedir pra Carol. Carol, vou comprar um sorvete, é daqui bom, né? É isso. Carol. Faz no Pix. E, Rodrigo, a gente conhece um pouco da história do Rodrigo, né? Mas nada bacana a gente voltar um pouquinho na linha do túnel ali e entender como tudo começou, né? Foi uma tia... podóloga. Uma podóloga. Não eu foi? tinha uma tia que trabalhava num salão. Tá. E eu queria fazer meu sonho de infância, né? Ser militar. Eu queria fazer academia da Força Aeronáutica. Tá. E minha tia, na época, trabalhava num salão que na época era um bom salão em São Paulo. E falou, filho, você não quer lá, estão contratando um menor aprendiz. Eu falei, tia, não é pra mim não, você nem pentear meu cabelo, pô. Né? Homem naquela época em barbeiro, homem nem pisava em salão de beleza. Sim. Aí eu falei, tia, não sei se é pra mim, né? Porque é um trabalho meio diferente. Ela falou, filho, vai lá ver se você gosta. Se você gostar, ele tá contratando lá, vai ver se você curte. Aí eu falei, tia, eu vou de curioso, né? Se eu fui de curioso. E aí no curioso, fiquei. Então, na verdade, eu fui por curiosidade, Legal. Curiosidade e pela oportunidade, né? Ela falou, vai ver se você gosta, filho. Porque é uma profissão boa, o pessoal ganha bem, é bem remunerado. Eu falei, tia, eu não sei se é pra mim, né? E aí eu fui lá pra ver se de fato eu gostava. E de fato, quando eu cheguei lá, a última coisa que eu fiz foi cabelo, porque eu não sabia fazer cabelo. E aí eu comecei a varrer no chão, café, revista. Porque você começa como aprendiz, né? Sim. O aprendiz nada mais é que ir lá varrer chão quando o cabeleireiro corta, pegar um café pro cliente quando tá lá esperando, segurar cabelo pro outro fazer o trabalho. Então eu comecei de fato do zero mesmo, 0001. Depois começou lavando o cabelo. Aí começa o processo. Aí começa a lavar cabelo, aí eu comecei a fazer escova, Sim. aplicar coloração, fazer reflexo. E aí, depois de 4 anos nesse processo, com 14, 5 anos, era um salão que na época ele exigia, para você ser cabeleireiro, você tinha que fazer um curso fora. Não, era um negócio, era tão grande que você só virava cabeleireiro no lugar se você ficasse 1 ano na Espanha. Rodrigo, isso era com 13 anos? 13 para 14. Tá. E aí o que despertou você sair de uma carreira militar, que quase você na se verdade, torna militar? Eu acho que foi porque o cabeleireiro era um negócio que eu nem imaginava. Tá. Eu tinha um tio avô meu que era oficial da aeronáutica. Eu passava férias lá em Pirassununga, na academia. Eu achava lindo. Eu via a Esquadrilha da Fumaça ensaiar. Eu entrava na sala da Esquadrilha da Fumaça. Eu achava a carreira militar linda. Eu via os motoristas buscando meu tio de farda. Todo mundo pro meu tio assim, que ele tinha uma patente boa. E ali era meu ídolo. Eu falei, nossa, eu quero ser igual esse tio aí. Era o tio avô, irmão do meu avô. E aí eu fui de curioso, como eu te falei, pro salão. Mas lá eu vi que o trabalho era legal. Conversar com gente... A mulherada sair feliz, conversar com pessoas, conhecer gente de todo tipo. Então, aquele ambiente ali, eu falei, cara, eu gostei disso aqui. É o ambiente da oportunidade. Então, foi Deus mesmo que me levou. Não foi Deus, minha tia, né? Eu falo minha tia e Deus. E isso começa uma trajetória. E Carol entra na sua vida em que momento? A Carol era minha gerente do banco. Tá. Né? Não foi pedir empréstimo, não. Não. Deu carro. Conta essa história, Carol. Conta. Conta a história aí. Conta, Carol, conta. Não, ele foi vender o carro. Tá. E nesse dia a agência tava vazia. E eu tava num outro setor que não era pra atender ele. Sim. Mas não tinha ninguém pra atender, era hora do almoço. E aí eu tava na gerência e fui atender ele. Aí ele sentou na mesa, contou a vida dele inteira. Que legal. Até conseguir fazer um documento do carro. Aí depois que aconteceu? Eu tava no final do ano. Aí a gente tinha que enviar convite de Natal pros clientes. E aí o nome dele tava num dos. Legal. E aí e ele tinha me dito onde ele morava. E quando eu fui mandar o cartão de Natal, não tava batendo o endereço. Aí eu tive que ligar pra ele.
Aí ele me passou o endereço e aí você me convidou pra uma festa fantasia. Uma festa. Pra eu ir pra uma festa com ele e uns amigos e eu levar umas amigas. Que ele tinha convite. E aí foi aí. Legal. Olha. Sim. Vendendo um carro. Vendendo um carro. Eu nem ia no banco, eu não ia na agência. Nunca. Eu pagava meus boletos tudo vencido, porque eu não tinha tempo de ir no banco. Eu juntava todos os meus boletos, na época não tinha internet, assim, de pagar. Nossa, eu juntava, eu ia 2 vezes no banco por mês pra Pra pagar. pagar. Aí eu fiquei com medo de tomar uma fraude do carro, né? Porque na época era cheque administrativo. Falei, pô, vai me dar um cheque administrativo falso, eu entrego o carro. Aí eu liguei na agência e falei, eu vou vender um carro. Tem como você só me dar um ok se tivesse... Aí eu cheguei mais cedo. Aí você chegou pra fazer o cheque. O tempo do cheque foi o tempo que a gente ficou Conversou, conversando. E Botou o cheque. foi assim. E engraçado que passou alguns meses, ela foi transferida. E aí eu virei gerente dele. Eu nem sabia. teria... Mentira. talvez por alguns meses eu não Eu ia conhecer não nem a Carol. atenderia ele. Aí você porque- pediu um empréstimo, né, Rodrigo? Depois. Aí... Ô, Rodrigo, tem um momento que um dia você falou pra mim que você ficou, eu acho que uns 5 anos economizando pra estudar na Europa. Sim, É isso? do início sim. Tá. Porque por isso, como eu virava cabeleireiro só quem fazia esse curso, Tá? eu sabia que se eu quisesse crescer ali, tinha que fazer esse curso. Não tinha como, né? Então, de fato, eu juntava, comecei a trabalhar com 14, um pouco da meu dinheiro ali, ajudar minha mãe em casa, pagar continha de luz, pagar na época eu falava misturinha, né? Misturinha, Umas coisinhas de comprava comida misturinha. ali e tal. E juntava um dinheirinho pra fazer esse curso fora. Só que mesmo juntando como eu ganhava menos, né? Quando eu cheguei nessa... Eu tive 2 alegrias, né? O sonho do homem era comprar um carro na época, né? E eu lembro que eu comprei um Monza hatch dourado, 83, lembra? Dourado. Dourado. Na época ele já tinha 15 anos de uso. Eu lembro que eu comprei ele com 18, aí com 19 eu vendi, porque eu precisei do dinheiro pra... Então eu peguei o dinheiro do carro, mais um tantinho que eu tinha juntado e fui pra Europa. Aí fiquei 1 ano e meio em Barcelona. É Legal. acreditar, né? Peguei né? tudo. Peguei tudo. A gente brinca, né? Porque o curso, a princípio, era 12 meses. Então eu fui preparado com dinheiro pra ficar 12 meses. Só que chegou lá e descobri um outro curso, que também era muito legal, eu já tava lá. Aí eu tinha que ficar mais 6 meses. Então eu não tinha a grana pra ficar aquele tempo. Aí a gente brinca, né? Quando, às vezes, no McDonald's, eu falo, cara, eu não aguento mais. Às vezes eu ficava, as crianças querem ir no Mac. Eu falo, pô, cara, eu não quero ir no Mac. Porque o que aconteceu? Na época era barato comer lá, né? E passou um tempo que eu não ia ter grana pra almoçar e jantar. Aí eu tinha que, de fato, escolher qual refeição eu ia comer comida. Ou era o almoço ou era o jantar. E como o McDonald's era muito baratinho na época, eu comecei, uma refeição minha era todo dia lá. Imagina. E aí eu falei, número 1. Aí depois de 3 meses, número 2. Chegou uma hora que eu não aguentava mais cheirar o lanche, né, mano? Então às vezes quando alguém fala, vou lá no Mac, eu falo, nossa, Meu o Deus, cheiro do tem lanche. lugar pra ele ir. Não, já é. Mas foi isso. Então aí eu acabei ficando 1 ano e meio lá. Aí voltei pro Brasil. Aí de fato, quando eu voltei, eles me promoveram a cabeleireira. Aí eu ganhei a promoção de fato, que aí Legal. mudou minha vida. E teve um momento que você pensou em desistir naquele momento na Europa? Porque ficar fora é difícil, né? Ainda mais sem grana, né? Você vê que legal, né? Como as coisas são. Eu comecei, o dono da academia, ela viu que eu era bem esforçadinho. E o cara viu que eu tava apertado com grana, olha que legal. O curso era de segunda a sexta. Tá. E o cara falou assim, você não quer trabalhar de sexta e sábado estagiando? E a gente dava um desconto no curso. Então, teoricamente, eu acabei trocando o trabalho de sábado. A gente tava falando de conversar, de atitude, né? É isso. E chegou um momento que eu contei pra ele. Falei, eu vim com dinheiro pra ficar 1 ano aqui. Aí contei minha história pra ele, né? Eu falei, sério, você vendeu tudo que você tinha? Eu falei, tudo. Eu voltar pro Brasil, eu só tenho roupa do corpo. Roupa do corpo e uma vaga. Uma vaga no E uma vaga no salão que eu fui, Que disseram, né? E assim que eu fui. Fui lá, fiquei o tempo, fiz meus cursos. Na época, viajar pra fora era muito caro, né? E pra gente que vem de família simples, não é igual você parcela numa agência em 10 vezes. Não tinha isso aí. Então, de fato, quem viajava pra fora era rico. Era caro, de verdade. Então, poxa, quando eu voltei pro Brasil, voltei sem nada, mas assim, poucos cabeleireiros no Brasil tinham uma formação fora. Sim. Poucos, eu digo, não tinha 20 no deles. Brasil. Eu era um deles com 20 e tanto de idade. Legal. Então, os caras que tinham isso eram caras de 40, 45, já em salões bem posicionados. Eu era um menino de 20 começando a carreira. Mas aquilo ali abriu a porta pra mim totalmente. Porque ali eu Uma comecei. visão profissional. Total. Porque assim, fazer clientela como a gente falou. Foi em que lugar da Europa? Londres? Barcelona. Barcelona. Tá. Fazer clientela demora. Então, pra você fazer uma boa clientela e ganhar bem como cabeleireiro, demora 10 anos. Tá. Aí entrou a parte de educação. Tá. Aí, olha que coisa curiosa. Eu comecei a dar aula para cabeleireiro. Como eu comecei a dar aula? Porque ninguém tinha dinheiro para fazer curso fora. Então o que eu fazia na época? Chamava Páginas Amarelas. Quem os novos estão assistindo aí não sabe o que é, mas Páginas Amarelas lembra? Que ficava procurando emprego, Aí o que eu fazia? Eu pegava a página, abria lá, cabeleireiro. Ligava por salões.
e falava que era outra pessoa. Sim. Oi, tudo bem? Aqui Do orelhão, né? Porque não, tinha até o telefone, mas eu fazia. Tava lá, eu falava assim, oi, tudo bem? Aqui é o José, do salão tal, e vai ter um curso com técnicas de longueiras da Espanha. Eu mesmo fazia a venda falando que era outro nome, ligando de 1 a 1, e no dia lá a gente arrumava o tablado, colocava e dava aula de domingo no salão. Que legal. Aí começou com 10 pessoas, com 15 pessoas, com 20 pessoas, com 30 pessoas, começou a não caber mais no salão. Aí a gente começou a pegar sala de hotel. Aí o negócio de 30 começou a ter 40, começou a ter 50, começou a ter 100. Aí as marcas de cosméticos descobriram que a gente reunia 100, 150 cabeleireiros no hotel e começaram a patrocinar a nossa sala. Aí eu ganhava a bilheteria toda, a gente ganhava. Era eu, o Rodrigo, um sócio, parceiro meu. A gente dividia lá as coisas e tal. E aí começamos, aí as marcas descobriram, né, começaram a patrocinar a sala, e em vez de trazer os cabeleireiros da Bahia, começou a levar a gente pra Bahia. E aí começou um mercado que hoje tem muito de cabeleireiros da curso, mas eu digo que a gente foi um dos primeiros do Brasil, né? Um dos primeiros a fazer isso no país, de dar aula para cabeleireiro. Mas esse mercado educacional grande que existe hoje, eu te falo que se eu não fui o primeiro, fui o segundo a fazer esse trabalho no Brasil. Aí eu comecei a viajar ao Brasil dando aula para profissional de beleza. Que legal. Aí começou a parte educacional. Aí eu falo que eu comecei a ganhar dinheiro primeiro como educador, depois como cabeleireiro mesmo. Então chegava uma época que, tipo, antes de entrar televisão na minha carreira, entrar a parte publicitária, em Manaus, o cabeleireiro me conhecia. Você vê? Mas o público final não. Então eu tinha muito mais nome como educador, cabeleireiro, do que como... Legal. Rodrigo, e assim, fazer um overview, é aquilo que a gente estava conversando, né? A atitude como move Tudo. vida, move geração, move toda uma cadeia, né? Porque se não Sim. tivesse atitude, Sim. você jamais seria escalado aquilo que você escalou. Não, e vontade, né, meu? Porque imparável, é aquilo né, que eu falo assim, vontade. totalmente. Porque eu não tinha o plano B, né? Não tinha uma opção de ir para o outro. Eu, quando peguei aquilo para fazer, não tinha outra. Se der errado aqui, eu vou para outro caminho. Não tinha. Não podia dar Eu lembro errado. quando eu conheci a Carol, eu fazia, olha que coisa doida. Eu trabalhava no salão de terça a sábado, saía com uma linha no sábado, fazia uma palestra domingo em Salvador. Pegava um avião, segunda eu tava no Paraná. Eu viajava 2 estados, domingo num estado, segundo em outro estado, e terça eu tava no salão. Eu, quando eu conheci essa Carol, eu passava 6 meses sem um dia de folga. Nenhum. Tanto que a gente começou a namorar, rapidamente a gente foi morar junto, que eu falei, é melhor a gente morar junto. Eu tive 2 horas por dia na semana, porque sábado e domingo eu não tava. E foi assim um bom tempo. A Carol era... Nossos horários eram totalmente ao contrário. Todo doido. Aí o que aconteceu? Aí a gente falou, poxa, desse jeito não dá. Aí eu comecei a me dar o domingo de folga, só que era só um meio domingo, porque a noite tinha que ter o aeroporto. Então a gente tinha juntos, assim, de folga. Um domingo e de manhã e uma tarde, e eu já tinha que ir para o aeroporto para viajar. Aí quando nasceram as crianças, aí falou, pô, aí não tem condição, né? Aí eu comecei, de fato, a fazer uma segunda sim, uma segunda não. Aí com a segunda, começou a ter uma qualidade de vida, mas durante 10 anos da nossa vida foi... Só puxado. O Brasil conheceu o Rodrigo Cinto através das grandes formações na TV. eu comecei na TV, foi Explica assim. um pouquinho pra mim do Esquadrão da Moda. Eu comecei. O que mudou sua vida? Então, é isso que eu falo, foi a chave mesmo, né? Mas antes disso, eu comecei a fazer revista feminina. Tá. Eu comecei a fazer transformação em revista. No salão, a gente chegava lá, que hoje em dia... As revistas? Eu quero meu cabelo igual esse daqui, né, Rodrigo? Eu comecei a fazer mudança pra Cláudia. Eu tinha uma coluna na Cláudia, na revista Cláudia, que chamava Desafio da Leitora. Aí eu fazia pra L, comecei com revista. Aí eu fui pra Bandeirantes. Muita gente não sabe, eu trabalhei 4 anos na Band, fazendo transformação em programa que passavam de manhã e à tarde. Eu comecei no Bem Família, aí eu fiz o Atualíssima. Eu fiquei nesse período de 4 anos na Bandeirantes. Aí um diretor da Band foi convidado para ser diretor de um projeto no SBT, que ia se chamar Esquadrão da Moda, que tinha uma versão de Londres, a versão americana, e ele queria um cabeleireiro acostumado com TV. Pronto. E foi onde ele lembrou, falou, cara, tem um menino lá que faz programa ao vivo na Band, que eu fazia ao vivo na Band. Ao vivo. Ao vivaço. E aí foi quando eu recebi o convite para fazer o Esquadrão da Moda, e aí foi de fato um programa que explodiu. Não tinha internet, não tinha isso aqui. As pessoas chegavam em casa à noite, ligavam a televisão. Aí era legal, né? O dia que passava era um dia muito bom, porque a Globo passava, tinha futebol, a Globo com futebol, Band com futebol. O único programa tirando futebol que tinha naquela era quarta-noite, era Esquadrão da Moda. Eu lembro quando o programa foi pro ar, né? A gente começou pro ar, eu lembro da primeira vez, a gente tava no apartamento, né? Gravando, ninguém sabia. Quando foi a estreia, tava eu e a Carol em casa lá, eu falei, puta, Carol, isso aí acho que pode mudar a nossa vida, né? Porque agora muita gente vai ver a gente não sabia o que ia acontecer. E lembra, né? A gente assistindo lá no primeiro programa, eu e ela no apartamentinho nosso lá, assistindo o primeiro episódio, né?
Falei, Carol, isso aí pode mudar a nossa vida. Sim. E, de fato, foi um negócio que eu vi minha agenda da espera de 3 meses, né, mano? Transformar. 3 meses. Imagina uma agenda cheia, uma cliente pra marcar horário comigo, só tinha horário pra 90 dias pra frente. E elas esperam. Esperavam. É isso que eu ficava Espera. chocado. Falei, e a mulher tá esperando, Carol. E a mulher tá esperando, Carol. E foi um negócio que, de fato, foi a virada, o presente. Tem umas que liga todo sim, dia pra saber se não teve desistência. de Deus, do Silvio Santos, do presente de Deus, do Silvio Santos, do Aldrin, que foi o diretor da oportunidade, que me deu a oportunidade. Foi, de fato, que mudou a chave da minha carreira, porque assim, eu como educador já estava com o nome, já tinha uma clientelinha ali, mas uma clientelinha que eu trabalhava com 3, com 4 assistentes ali comigo, minha equipe, e foi para um negócio para trabalhar com equipe com 12, 14 pessoas me ajudando, e levou para um outro nível de... Rodrigo, qual a lição que a TV te trouxe? A TV? É. Cara... Com toda essa visibilidade que vocês tiveram, o que eu observo, tá? Cara... olhando para vocês, de glamour, cara, nada mudou. Não. E vocês? Não. Vocês são as pessoas... Você conhece a gente pessoalmente? Cara, não, conheço vocês... Né? Não, o pãozinho com vinagrete tá ótimo. Vamos num restaurante bom, tá ótimo também. Então. Eles são muito gente da gente. Muito gente da gente. Não, acho que assim. É isso que se conecta. Até porque eu acho que em qualquer carreira, viu, irmão? Eu tava comentando isso numa reunião ontem que eu tava fazendo com meu sócio na empresa. Eu acho que a lição não da televisão, de sucesso, que acho que qualquer pessoa tem que ter na vida e muito consciente para não ficar triste. Sim. O sucesso não é um. Você não fica no sucesso. O sucesso é um lugar. Tem gente que infelizmente não tem opção de passar por ele. Tem gente que passa, mas passa devagarinho e fica muito tempo com sucesso. E tem gente que passa rápido. Então, quando você entende isso, você pega um atleta, você pega um jogador de futebol. O cara, ele sabe que ele pode explodir ali até com 30, aí ele vai envelhecer, ele vai ficar mais pesado, o corpo já não vai aguentar muito. Um lutador de um UFC, ele sabe. Você pega um lutador, ele sabe que ele tem um tempo ali que o corpo dele aguenta. E o profissional também, no meu caso, o cabeleireiro, também tem isso. Você é jovem, você aguenta ficar as 14 horas de pé. Aí dos 30 aos 40, você se amadurece como profissional. Quando você passa dos 40, você já não aguenta aquelas 12 horas de pé no salão. Você já começa a falar não para muitas coisas, porque você já não aguenta. Você fala, cara, eu não aguento trabalhar 14 horas, ficar sem dormir. Então é natural. Então acho que quando a pessoa lá, você falou de aprendizado com TV e tudo, eu acho que quando você entende que ali é um momento que você tem que aproveitar o melhor possível dali, fazer projetos dali, e você entende que ali vai passar. O programa não é teu, você tá no programa. Né? Enfim, eu acho que tudo... Eu acho que o aprendizado, na verdade, é um pensamento que eu sempre tive. Você falou de não deixar subir, é isso. A fama é um momento. E pode ser que passe rápido, pode ser que demore um pouco mais, mas ninguém é eterno, né? É uma onda, você surfa nela naquele tempo. É isso. E pode ser uma onda que te leva muito tempo. Você fica 5 anos surfando, 20 anos surfando, ou pode surfar meses. E eu acho que a pessoa, quando ela não entende isso, é onde fica deprimida, é onde, né? E não aceita desaforo as coisas. Então, outra coisa, tem momentos que você ganha muito dinheiro, você tem que ter juízo com grana. Então, às vezes eu vejo na minha área, eu digo, o cabeleireiro andando de Lamborghini, cabeleireiro andando com tênis de 30 mil reais. Você só olha o movimento e fala, cara, na verdade, devia estar gastando em tijolo, em dinheiro aplicado, porque um dia isso passa, e eu já vi muitos. Eu, como estou muito tempo nesse mercado de beleza, estou há 34 anos. Cabeleireiros hoje que a nossa geração nunca ouviu falar. Quando eu comecei, era o rei do negócio todo. E hoje, você nem sabe onde esses caras estão. Muitos deles até com dificuldade financeira. Então, Rodrigo, acho que... E para quem está começando? É uma barbearia, tem o sonho de ser cabeleireiro, qual conselho que você dá? Cara, eu acho que pé no chão, respeitar a etapa é importante, né? Porque às vezes hoje com a internet todo mundo acha que é tudo fácil, né? Vocês estão aqui com a empresa bacana, o Lemoel, a N aí tão bem, acho que foi tudo glória, né? Ô glória, ô glória. Só os bastidores que sabem. Exato. A gente que sabe. Então acho que respeitar processo. Você montou uma empresa e se deram bem porque você já trabalhou com a função que você hoje tem a empresa. Você aprendeu num campo, né? E demorou, você ralou, você, poxa, se frustrou muitas vezes, aprendeu com dificuldade, caiu, levantou. Então acho que... todo tempo, né, Acho Carol? que respeitar processo. O cara saber começar de baixo. Não achar que lá vai sentar na janelinha e vai... Não, é um processo. Tudo é difícil, né? Nada é fácil, tudo é difícil. Mas você tem que ser persistente e ralar e se dedicar. Não desistir. Não desistir. Eu tô com uma moça aí do meu lado, Carol, casado 20 anos comigo, e a gente... Nada foi fácil na vida da gente, né? Tudo com muito trabalho. Como você falou, o pessoal... Medicamos de muitas Mas, coisas. poxa, quantas festas de família a gente não tava. E não é só de gente de fora, não. A gente escutou muitas vezes até internamente na família. Vocês nunca vão. Vocês não querem. Mas aí passaram uns anos...
você fez certo, tá vendo? Ó, vocês, né, escutei muitas vezes, até na família. Pô, nunca você tá? Você nunca vem? Tava trabalhando, não é que eu não queria estar lá. Né? Mas hoje, com os anos passando, né? E as pessoas viram o quanto a gente, de fato, evoluiu, né, na vida e tudo, pô, vocês fizeram certo, a hora que vocês ralaram pra caramba. Então... Rodrigo, é bacana compartilhar que a gente fala do caos, né? Que é no caos que a gente cresce, né? É naquela situação que muitas vezes a gente acha que é o fim, é um começo, né? Fala pra gente como começou a Aulenca. Como que você iniciou? A Aulenca é uma história que até esse casa com a tua empresa, né? A Aulenca nasceu, porque na época a marca mais vendida de shampoo nos Estados Unidos se chamava Paul Mitchell. Se chama Paul Mitchell. É um cabeleireiro, Paul Mitchell é um cabeleireiro. Legal. E muito conhecido nos Estados Unidos, o cara montou a linha dele e bombou. Hoje, assim, é quase líder lá no mercado. E aí veio aquela ideia. Falei, poxa, se o Paul Mitchell, que é um cabeleireiro famoso nos Estados Unidos, deu certo, eu sou um cabeleireiro conhecido no Brasil, vamos arrasar. Vou fazer meu shampoo. Até não, depois eu vou te mostrar o logo dele. É até parecido, era Paul Mitchell ali, esse era Rodrigo Sintra. Aí eu fiz uma gargantinha com a minha foto assim, com a dica daquele produto atrás, e eu falei, poxa, vou fazer uma linha pro varejo, pro mercado, né? Legal. E peguei um amigo meu, que era dono de uma empresa que chama Inoar, que é uma empresa de varejo, uma empresa grande. Eu falei, Alexandre, vamos fazer uma marca? Ino. Vamos, vai ser sucesso. Aí beleza, fizemos uma marca e eu com relacionamento na cadeira cortava o cabelo da mulher que era a compradora do Walmart. Era compradora, diretor? Não sei, do Walmart. E aí falei isso para ela, é sensacional, vamos fazer lá e vamos arrebentar. E eu fiz a linha Rodrigo Sintra, entramos no Walmart, 500 lojas, né, no Brasil. Uau. Falei, agora estouramos 500 lojas do Walmart, eu lá, Paul Mitchell, Rodrigo, já aquela coisa, né? Já imaginei na Forbes, aquela loucura. Beleza, colocamos. O primeiro mês vendeu mais ou menos, terceiro mês mais ou menos. E aí o terceiro mês veio uma planilha pra mim, terceiro ou quarto mês, da loja aqui de Alphaville, do Walmart, 0 shampoos vendidos. Eu falei, cara, eu não vendi um. Falei, cara, tem todo ali um monte... eu vendi. Não é possível. Pra nossa realidade é o baixo giro e o sem venda. Não. Mas sem é o caos, é o caos da indústria. Sem venda é uma coisa, mas não vender nenhum. Beleza. Aí como era perto... Foi extraviado, meu filho. Eu falei, uma coisa pegou fogo. Aí peguei meu carro, falei, cara, deixa eu ver porque não vendia um shampoo. Eu vim aqui de carro, o shampoo não tava na gôndola. Fora de área. Não tava na gôndola. Não conhecia a Mega. Cacei, não. Pois é, não conhecia a Mega. Eu abaixei, olhei a gôndola de baixo, não tava meu shampoo. Aí eu liguei na época, falei, Alexandre, a gente não tá vendendo porque não estamos na gôndola. Aí falei, espera, aí ligou pra não sei o que, ninguém. Fiquei eu no mercado lá, puto da vida. Chegou um senhorzinho com um carrinho, arrancou uma marca e pôs a minha. Aí começou a botar meu shampoo, eu falei, moço, por que eu não tava aqui? Ele falou assim, vocês não vieram carregar? Sim. E você não pagou o bico? Não, eu falei, carregar o quê? Ele falou assim, na sua época não pagou o bico. Você não pagou o bico? Não carregou? Eu falei assim, mas como assim carregou na sua empresa? Eu não veio carregar, nenhum produtor da sua empresa. Só que na época, eu era um cabeleireiro, né? Não era uma indústria. Sim. Lá você estava na gôndola, Unilever, Procter & Gamble, L'Oreal, grandes empresas. E eu fiz uma conta de pão. Eu falei, quanto deve ganhar um promotor? Vezes 500 lojas no Walmart. Fiz uma conta, eu falei, não dá pra mim. Só que na época, né, de fato, eu não tinha essa verba, porque a empresa era nossa, começando ali pequena e tal. E aí surgiu a Aulenca como? No caso da minha marca ter dado errado no varejo, eu busquei uma outra pessoa que vendia no mercado profissional, com uma margem muito maior, com investimento muito maior. Legal. E aí, de uma coisa que deu errado, surgiu a Aulenca, que esse ano faz 12 anos a empresa. Muito certo. No mercado profissional, deu super certo, mas assim, nasceu de algo que deu errado. Talvez se eu tivesse conhecido vocês antes, não tinha dado errado, né, Samuel? Mas Deus sabe de tudo, né? De tudo. E hoje a empresa fez 12 anos, a gente tá com marca de... Né, a gente tá em 30 mil salões no Brasil. Legal. Que legal. 30 mil salões. E a gente abastece os profissionais com coloração, alisamento, potes colorantes, a gente fabrica tudo, tem a fábrica. Legal. E vende nos salões e agora lançamos uma maquiagem. Hoje o Aulenca é a Carol que toca. A Aulenca faz a parte financeira, a Carol faz a parte financeira. Legal. Aí tem o sócio comercial, tem a operação lá. Os distribuidores. Ó, vamos lá, isso aqui é bacana. Mais de 300 mil cabeleireiros formados é algo gigante. Quando você percebeu que tinha o dom de ensinar? Que, cara, desde o... Você vê, né? Comecei... Ele sempre brilhou, né? Sim. Educador, eu nunca estudei isso, né? Sim, é um dom. E eu acho que começou isso, e eu comecei, acho que começou... E brilha os olhos. Quando eu fui pra TV, eu percebo quando eu te sigo, né? E aí quando você sobe no palco, eu vejo o olhar dele. É gostoso. De ensinar, entendeu? Se eu te falar que hoje, eu tava esse final de semana em Imperatriz do Maranhão.
Eu viajo capitais Sim, e vou para cidades. sim, Brasil Tem uma todo. cidade que eu vou ainda nesse semestre, eu fui há 2 anos atrás, chama Arco Verde. Alô, Arco Verde? Arco Verde, ó. Espere, ó, logo mais estará aí. Mas olha que loucura. Arco Verde, eu pego um voo para Recife. Recife eu ando 5 horas de carro para chegar em Arco Verde. Nossa. Aí você chega uma cidade pequenininha, Sim. você vê que não tem muitos eventos na Sim. cidade. Então, assim, você fala assim, putz, a Para a viagem... cidade. Quando eu tô viajando, eu falo, nossa, eu tô cansado. Mas quando você vê lá 400 cabeleireiros simples, Tudo que esperando. quase não tem Sim. ações de evento lá, o cara com sede de aprender. Quando eu tô fazendo, eu falo, cara, que animal. 400 pessoas aqui, que às vezes o cara faz É isso. anos que não vai fazer um curso, e você poder levar pro cara aquilo, Sim. fazer ele se atualizar, é um trabalho muito legal. Ô, Rodrigo, teve algum momento que te emocionou? Algum aluno assim? Muitas desses histórias, conta 300 história. mil, História. que você fala, caraca, esse... Vou contar uma história pra você. Tá. Tem um cara que ele era frentista de posto. Tá. Aí ele foi num curso meu, que ele gostava tal, ele tinha o sonho de ser cabeleireiro, ele começou a ir pro salão, ele começou a tentar a carreira de cabeleireiro. Aí começou a tentar carreira, não ia, casou, engravidou uma moça. Aí ele falou assim, aí não tava indo no salão, o sogro dele falou assim, olha, agora você vai ser um pai de família, você tem que sustentar minha filha. Não adianta ter sonho, você tem que botar comida em casa. E o cara desistiu do sonho de ser cabeleireiro para voltar pro posto de gasolina porque ele tinha que pagar a conta. E teve um curso meu na cidade. Aí ele foi no meu curso. E eu falo, sempre dou dica de carreira e tal, fiz o curso ali, pá. Volta uns 7, 8 anos depois nessa cidade, o cara chega pra mim, fala assim, posso contar uma história rápida pra você? Eu trabalhava em posto, eu fui num curso seu, meu sonho era ser cabeleireiro. Fiz o curso com você, depois daquele dia, eu pedi as contas no posto e fui meu sonho pra cabeleireiro. Hoje o maior salão da cidade é meu. É dele. Legal. Aí eu falei, eu fui saber a história só no depois. Sim. Mas eu falei, era o sonho do cara. E na necessidade ele não tinha. E pós o curso ele despertou e falou, cara, eu vou. E foi, de fato. Então, E assim, hoje tá mudou uma vida. E fora os outros relatos que a gente recebe carta ali de gente contando histórias. Porque, de fato, E é uma profissão que, assim, bem trabalhadinha, a pessoa consegue ter o sustento da família dele, né? Pagar faculdade pro Fazer filho. certinho, né? Então, assim, muitas vidas impactadas aí. Legal. Eu falo pela experiência que eu tenho, que muitas vezes a gente tá na cadeira ali, a gente vai ter naquela troca, né? E eu percebo que na geração de hoje não tem o amor, não tem o desejo e a construção que aquilo pode se tornar uma virada de chave na vida dele. É mais pelo dinheiro, né? Sim. E como que você vê isso, Rodrigo, na geração de hoje? Cara, o que falta neles? Que eu me pergunto muito, Carol. O que falta na geração de hoje que foi ativado em mim lá no passado? E foi ativado e nunca mais foi desativado, né, Enia? Sim. Que todo dia nasce um novo sonho para mim, cara. E toda vez que eu alcanço um sonho, Rodrigo, nasce um novo sonho. Se não é por mim, é pela Enia, né? E mulheres aí tá aí para isso, né? Sim. Elas têm, né? Eu vejo Carol, eu vejo Enia. Impulsiona a gente para frente, né? E pessoas que dependem de você, que você emprega, que você E hoje eu indireto. percebo que, como a gente falou, né? Pô, às vezes a gente tá com a sala aberta ali, a oportunidade de estar ali na frente, e eu não vejo que essa juventude tem essa ação de querer se mostrar, né? Eu tenho uma teoria. Tá. Eu acho que, infelizmente, tem a parte boa e a parte ruim disso aqui, ó. Isso, muitas vezes, acaba vendendo para um jovem um sucesso fácil. Ó, pega essa dica. Hein? Valiosa. Isso aqui, ó. Eu acho que o que deixou uma geração preguiçosa foi isso aqui, ó. A maçã mordida. A maçã mordida. É isso aí. Porque muita gente na internet vende o sonho de um sucesso sem trabalho. Sim. E não tem sucesso sem trabalho. E muitas vezes a pessoa acredita. Vou sem trabalhar. Eu fui fazer um curso ali que fala que sem trabalho aqui, eu sentado aqui, eu vou ficar rico. E pode dar certo para 10, para 20 no Brasil, para 50. Sim. Mas não para a grande maioria. Então, enquanto a geração não entender que sem trabalho não tem grana fácil, eu acho que é um momento até de ilusão mesmo, de uma geração que acha que vai vencer sem trabalhar. E a nossa geração não tinha isso. A gente sabia que o sucesso vinha depois de trabalho. Sim. Né? Primeiro é o progresso, pega essa visão. Primeiro é o progresso, depois a ordem. Primeiro tem que progredir na vida, né, Rodrigo? Hoje, uma criança que vê o YouTube lá, gente, porque eu não tinha YouTube, mas um exemplo. Hoje, às vezes, a referência de uma criança é o YouTuber. Se deu bem. Se deu bem, olha ali, ele tem Lamborghini, ele mora em mansão, ele ganha tantos por mês, olha, ele mostrou quanto ele ganha por mês. Aí antigamente as meninas queriam ser modelo. Aí você fala, você quer ser o que você quer ser? YouTuber. Não, e assim, o YouTuber. desafio tá dentro de casa, né? Nós como Uma geração mais, difícil. né, amor?
Sim. A Pietra com 9 e Noah com 5 é um desafio pra gente, né? Difícil. Diário, como família, da né, gente Carol? também. Difícil. E hoje Mas o você é um desafio cara é que você você mostra trabalhar. pros teus filhos, como eu levo, às vezes, meu filho no salão de sábado, Trabalho, muitas vezes. O Vinícius quer comprar um negocinho, vai lá. Foi uma vez, passou o papel pras meninas de reflexo, pegou café pra cliente, ficou o dia inteiro comigo. Aí eu chamei minha gerente e falei, ó, eu não vou dar dinheiro pra ele, você não vai falar que é o pai. Chama ele no escritório, paga e manda fazer um vale pra ele e assina o papel. Chamou ele no final do dia, deu 150, 100 pra ele, assinou um papel, ele chegou com o envelope pra mim e falou, pai, é o dia mais feliz da minha vida. E ali foi uma coisa que, às vezes ele pede pra ir algumas vezes lá, marcou. Entendeu? Que trabalhar. Trabalhar. Sim. Aí teve um dia que ele foi no Trabalho salão. honra. Olha essa história, meu. Vinicião chegou lá, de manhã ajudou, deu o almoço. Eu olhei assim, Vini sumiu. Aí eu subi no meu escritório, ele tava sentado, eu abri a porta, ele regalou o olho assim, ó. Aí eu falei assim, hoje você veio trabalhar ou você veio passear no salão do papai? Eu vim trabalhar. Eu falei, então é o seguinte, se a gerente pegar você sentado aqui, vai ser meio dia de trabalho, você só trabalha meio período. Então, se você quer ganhar o dia, desceu, terminou de ajudar, a gente chegou, mas é isso. Fala, poxa, precisava ali, eu vi que ele ficou um pouco tristinho e tal, mas é isso, ensina. Você vai passear no salão do papai, legal. Você só vai lá comer e dar risada e tudo certo. Mas se você for trabalhar lá, você vai trabalhar. É isso. Aí você vai Vai trabalhar, aí vai, é isso aí, pra passar valor, senão fica simples. E ó, Carol sabe, com muita frequência, a gente pega carro, para na frente de pão de gasolina, em posto cheio de ônibus, com muita gente, eu passo, olha pra fora. Todo mundo ali trabalhou o dia inteiro É isso. e tá esperando um ônibus pra ir embora, ônibus cheio. Vai de pé pra casa. E você reclamando dentro do carro? E reclamando dentro do carro? Então isso aí eu acho que a gente é uma forma que a nossa geração pode ensinar a molecada hoje a dar valor pras coisas, né? Parabéns. É isso. Bate e volta, tá? Jogo rápido. Sonho ou disciplina? Como assim? Sonho ou disciplina? O sonho, ele te dá um horizonte, mas disciplina. Eu acho que o disciplinado chega mais longe do que o sonhador. Técnica ou criatividade? O senador só fica sonhando. Eu acho que técnica. Um bom cara técnico, você vê o Cristiano Ronaldo, é um cara técnico, Ele é técnico. né? E chega no sucesso, como o Messi, que é um artista, mas também foi disciplinado. Então eu acho que a disciplina te faz um bom profissional, né? Sim. Eu acho que a disciplina. E técnica. Técnica. Você saber o que você tá fazendo, né? Se esforçar e se dedicar. Legal. Brasil ou exterior? Olha, Lemuel. Ai. Aí você me pegou. Aí você pegou. Porque assim, ó, Brasil, nosso povo, isso aqui. Não, é maravilhoso. não tem Eu falei, já coloca aqui, ó. É assim, ó. Eu acho assim, ó. O brasileiro, o vizinho vira seu primo. Né? A gente é tão carinhoso com as pessoas que um amigo vira um primo teu. Você considera da família. Você dá comida pro cachorro dele. Um bom dia já vira uma pizza então, em casa, assim, né, o povo garoto? brasileiro é um povo maravilhoso. Não tem outro lugar do mundo. Sim. Só que, de fato, a gente vive num país com muitas dificuldades, com uma diferença social gigante, com uma infraestrutura difícil. Então, assim, muita coisa quando você vai pra fora, você fala, olha isso aqui, você pode andar na rua, você não tem assalto. Uma pessoa que não tem dinheiro aqui, estuda numa escola boa, mora bem, come, né? E aí você olha pra fora e fala, pô, fora. Então, assim, acho que tem coisas boas. Metade. Se pudesse pegar coisas boas de lá e enfiar no Brasil, a gente ia virar Austrália. Ia ser que é a Austrália, o clima do Brasil, mas com um país redondo, né? Eu falo que a gente teve a experiência de adquirir nosso imóvel no exterior. E aí, quando a gente foi pegar a chave, né? Aí a gente foi os primeiros no condomínio, né? Foi. Aí eu falei, caramba, amor, que tristeza, né? Tem quase ninguém aqui. Aí eu falei, todas as famílias que entrar na nossa casa, a gente vai impulsionar eles para adquirir o imóvel deles aqui no condomínio. E como a palavra tem poder. Você vê? A gente foi na sua casa. E a gente comendo uma pizza na sua casa. Comprou ela, amor? Aonde? E a gente nem sabia que já tinha um plano, né? Foi os primeiros. Levada de um plano, na verdade. Ele era do trabalho, mas foi muito legal. A gente tá curtindo bastante lá. Se tornou um vizinho nosso. Uma experiência legal. boa, foi uma experiência boa. vizinho. Ei, minha mãe, fala uma coisa pra você. Tem mais perguntas pra mim, não? Tem, só mais. Eu queria falar um negócio pra você no final. Tá. Família ou trabalho? É família, né? Família. Depois trabalho. Acho que essa é a ordem do... É isso. E sempre. Primeira família, a base de tudo. Uma frase que te move. Uma frase? Acho que eu nunca desisti, né, Nemuel? Acho que eu nunca desisti porque é isso. É ter como você falou, acho que uma coisa, um sonho, correr atrás dele, não desistir, seguir, persistir, nada é fácil. O Silvio Santos tem uma frase muito sábia. Ele deixou várias frases sábias. Ele tem uma que ele estava num evento, né? Aí ele fala assim,
Quando alguém tá te falando que alguma coisa é muito fácil pra ganhar dinheiro, desconfie. Nada é fácil como parece. Então você vê alguma coisa, é fácil. Não. Se você for olhar, não é tão fácil. Presta atenção, olha desconfie. direito. Nada é fácil quanto parece. É boa frase. Todo processo carrega uma promessa. É isso. Um conselho para quem tá começando, Rodrigo. Se prepare, estude, seja o melhor possível, mostre pro teu chefe que você é capaz, que você quer crescer. Eu acho que isso falta nessa molecada. É isso. Fala, cara, como eu falei pra você, eu falei, puta, Sim. acho que se eu trabalhasse aqui nessa empresa, tipo, fosse lá um daquela turma lá. Aí, ó, time Mega, ó, ouve isso. Eu falei pro Lemuel, eu falei assim, pega cara, a dica, pega a quando eu visão. era menino, eu queria mostrar pro meu chefe que eu era esforçado, que eu era dedicado, que eu me esforçava mais que os outros, que eu queria crescer. É isso. Aí eu tava vendo, assim, muitas vezes, muita empresa, né? O cara não tem acesso nem ao dono da empresa. Aí eu vi lá a sala de vocês, de vidro, com a galera ali, falei, cara, quem trabalha aqui tem acesso ao dono. Eu falei, se eu trabalhasse aqui, eu acho que eu ia ser o primeiro a chegar, todo dia dar feedback e ia falar Bom no final dia, do dia. boa tarde, boa noite. Imparável, né, Lemuel? Isso, Ó, que imparável. É isso, né, mano? É isso aí. Entenderam? Pega a dica, hein? Pra crescer, só Bom basta dia, boa atitude. tarde. É atitude, isso aí. Depois dessa, É atitude. só, né, É só atitude. começar. Rodrigo, agora vamos na túnel do tempo. Agora, se você encontrasse aquele garoto de 13 anos, lá atrás, no salão, o que você diria pra ele? Tá, Aquele eu acho Rodrigo que de ia dar 13 tudo, anos, que ia dar certo. que entrou no salão, Tava cheio rindo. de sonhos. Via na casa da mãe quase cortando energia, tendo uma calça pra vestir e se lavasse tinha que secar atrás da geladeira que só tinha uma. E antigamente dava, hoje em dia nem isso dá mais com essas geladeiras. Era daí que eu dá, vim né? mesmo. Então, acho que devido Você às diria pra dificuldades, que talvez para ter menos. Que no final ia dar certo sem tanta pressão. Porque eu sempre fui um cara que me cobrei muito, assim, de mudar minha vida, né? Então, se eu talvez voltasse pra falar com o menino lá de 3 anos, eu falei, cara, faz o teu. Se esforça pra caramba e vai dar certo. Porque quando você está no processo, você fala, vai dar certo? Não vai dar certo. Pô, você tem a dúvida, né? Então acho que se eu pudesse dar dica pra aquele menino, eu ia falar, cara, faz o que você fez, que vai dar certo. Talvez carregaria com mais leveza. Sim. Isso aí. Mas falar uma coisa pra você, eu tô vendo que eu tenho muitas pessoas que eu conheço, mas eu falo que eu tenho 2 amigos, assim, que são histórias que a gente já conversou e eu conto pras pessoas. Eu acho que eu nunca falei isso pra vocês. Tenho 2 amigos que eu conto a história para pessoas de outros nichos. Um é o Fabiano, você conhece ele, o japonês, que começou na empresa dele de estagiário, hoje é dono da maior empresa de construção do Brasil. E começou lá, menino, história linda, a empresa pagou a faculdade dele porque o pai dele faleceu da empresa, e ele virou, e quando a empresa foi comprada, ele comprou, e hoje é um dos maiores do Brasil. Aí, e a tua história é de vocês. O dia que você falou para mim, na minha casa já não teve geladeira. Eu deixava minha comida no isopor. Lembra que você me falou isso? Sim. Aí eu falei, olha que bonita a história dos caras. Meu cara não tinha geladeira na casa e hoje tem uma empresa enorme. E eu conto pros clientes, vários clientes contam assim, falam, batendo papo, falam, cara, eu tenho um amigo, o cara não tinha geladeira. E hoje é um puto empresário. Como eu falei pra mulher lá, aquela cliente em comum, eu falei, cara, você sabe a história dele? Ela falou, não. Eu falei, o cara não tinha geladeira na casa dele. O dinheiro que ele tinha, ele foi bater num mercado. E o cara falou que não ia fazer com ele, não tinha dinheiro pra voltar pra casa. E o cara se ligou que ele não tinha dinheiro, deu oportunidade e hoje o cara cresceu. E a história é bacana. E assim, você vê a história de cara que lutou, que veio de baixo, quis crescer. E a sua história eu conto, nem falei, eu conto pra um monte de cliente meu. E a história do Fabiano, que são outro menino que eu admiro também, veio da raladora e chegou lá também. História de trabalho. Rodrigo, eu falo que histórias como a nossa tem que ser compartilhadas. Sim, tem sim. que ser, né? Sim. Compartilhada, porque todo mundo quer começar. serve de E muitas exemplo, vezes né? serve de exemplo. Sim. Sabe que é por isso que eu gosto de geladeira? É. Porque eu não... Ganhei, né? É uma geladeira bonita. É isso. É. Pô, vou parar Não de tinha reclamar. geladeira, Tá bom? né? Vou parar de Não tinha um reclamar sofá. da sua geladeira. Aí, tô que nem minha tia. Minha tia tinha uma época que ela ia no salão igual do prato. Toque e tinha um salão do Toque. Toda vez que ela ia, ela aparecia com um sofá. Meu tio falou pra ela, pelo amor de Deus, Adriana, para. Já não cabe mais sofá Mas nos em meus casa. apartamentos. Tinha uns 7 sofás no apartamento dela. sou Eu tô que dela, nem do ela. sofá. Não, mas é uma Apaixonada de no luta, né, cara? geladeira e no sofá, cara. Né? É do zero mesmo, né? É Eu isso. falo, não quando eu admiro um herdeiro, quando herda uma empresa e faz crescer, tem Sim, muitos sim. herdeiros aí que pegaram a empresa e fez até melhor que o pai. É isso. Né? Você pega o caso da CIMED aí, o pai dele já era farmacêutico, ele pegou a empresa e, pô, foi que foi. Mas é muito mais difícil começar do zero mesmo, né? Talvez para os nossos filhos vai ser mais fácil do que foi pra gente, se for, né? Já vai ter uma estrutura, já vai ter estudo, já vai ter tudo. Então eu admiro histórias de cara que vem do zero mesmo, do zero e consegue chegar lá, é muito mais legal, né? Com certeza. Então às vezes, como eu falei, a gente chega em casa assim, à noite, né?
Às vezes eu chego do trabalho, o Carol já tá deitado, que eu chego quase 11 horas da noite até né, hoje. Às vezes eu olhava a minha casa iluminada assim, e falei, cara, eu dormia no sofá da casa do meu avô, Carol tá minha casa. Não tinha nem cama. Eu dormia no sofá. Lavava a roupa, é sério, às vezes eu ficava sem lavar. Assim, quando eu vi que tava azeda a calça, né, sei lá, 15 dias sem lavar, era única, tinha que lavar, mas tinha que usar no outro dia. Aí tinha a estratégia da geladeira, né? Porque os novinhos não sabem disso, mas antigamente você colocava atrás da geladeira, secava rápido. Aí você botava tênis, você botava roupa atrás da geladeira. Quem nunca fez isso, né? É, na nossa época, né? Do uniforme. Então é isso aí. Fico muito feliz de receber vocês aqui. Obrigado pelo convite. Como a gente falou no começo, né, amor? Selecionamos a dedos, né? E eu insisti pra você ter saído da sua agenda, que é obrigado maluca. pelo carinho. Mas eu falei, vou cravar esse dia. Feliz de estar com vocês aí. E parabéns. O dia que você me trouxe aqui no escritório lá, que vocês acabaram de pegar a sala. É isso. A sala ficou linda. Agora eu quero conhecer Celebramos, foi os primeiros. Deixa eu terminar. Foi os primeiros a pisar aqui conosco. Vocês estavam montando aí. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Ficou parabéns. Vocês merecem. Obrigada, Carol. Vocês merecem. Então, fico muito feliz de ter vocês aqui. Deus abençoe sempre aí. E hoje compartilhamos mais uma história linda. De construção, de coragem e propósito. Vocês são exemplos para nós. Obrigado. Honramos a vida de vocês. Obrigado. Amamos vocês, amamos o Vini, a carinho. Isa. Vocês fazem parte da nossa família. Obrigado com saudade. É isso. Deus Tá? abençoe, sucesso para vocês. Mais aí, uma vez, parabéns. histórias boas para ser compartilhada aqui no Papo Mega. É isso, time. Valeu. É isso aí. Caramba!